E agora, lógico, eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas políticos, Thaisa Galvão e hoje Ricardo Negreiros. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Ricardo. Olha, eu sei que hoje o presidente Bolsonaro está aqui em Natal. Mas antes, vamos falar sobre ontem? Vamos falar sobre o que aconteceu ontem com a vinda do ex-presidente, pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu primeiro quero saber o seguinte, esse ato político, né, do ex-presidente Lula, tem gente que diz, olha, deu muita gente, não, foi Photoshop, isso aconteceu, isso não aconteceu. Estão falando a mesma coisa hoje já desse evento com o presidente Bolsonaro, mas dois momentos do ato político, Thaisa e Ricardo chamaram a atenção. Lula fez críticas ao ex-ministro Rogério Marinho. Então, vamos ver primeiro? Vamos ver o que foi que aconteceu. Mostra aí. Outro dia eu vi um baixinho, um tal de Marinho, ele é daqui. Ele é um dos preferidos do Bozo. E ele estava falando de quantas águas, porque nós levamos água para o Rio Grande do Norte, nós levamos água para Paraíba, nós levamos água para Pernambuco, nós levamos para o Ceará. Eu falei, desgraçado, não quer nem pagar pelo plágio que está fazendo, porque todo mundo sabe que quem construiu 88% do canal foi exatamente o governo do PT. Inclusive, a respeito disso, Thaisa e Ricardo, o ex-ministro Rogério Marinho falou à nossa reportagem. Nos acusa de sermos baixinho e desgraçado, porque concluímos uma obra tão importante para o Brasil, para o Nordeste, em especial para o Rio Grande do Norte, que foi a transposição de São Francisco. E foi este governo do presidente Bolsonaro, e eu estava presente como ministro, servindo ao povo brasileiro com muito orgulho, né, que levou as águas do São Francisco até o Rio Grande do Norte, através de Jardim de Piranhas. Isso são fatos, não é o seu desequilíbrio, não é o desequilíbrio do ex-presidente que vai mudar essa realidade. Agora, é lamentável, né, que nós estejamos, nesse momento, discutindo uma situação como essa. Sou baixinho, sim, porque sou nordestino, né, porque pertenço ao Rio Grande do Norte, com muito orgulho, né, com muita honra, mas mais importante do que a estatura física, ex-presidente Lula, é a nossa estatura moral, é o nosso caráter, é a maneira como nós nos comportamos. E isso certamente é uma mercadoria escassa no seu campo. Aí, só mais algo que eu quero mostrar para vocês. Outro momento de ontem desse evento foi o momento da vaia ao pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo Alves, que estava no palanque junto com outro pré-candidato, Rafael Mota, os dois pré-candidatos da base governista. Vamos ver o que foi que aconteceu. Presidente do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Carlos Eduardo. Representante do presidente do Partido Rede e Sustentabilidade, Roberto Lopes. Presidente do Partido Socialista Brasileiro, Rafael Mota. Presidente do Diretório Estadual do PROS-ML, Acácio Santos. E só a sensação que eu tive, e é isso que eu quero conversar com os nossos comentaristas, é que parece que né, lógico, ali uma pré-candidatura rumo à presidência, tem também uma pré-candidata ao governo, mas parece que a cereja do bolo é a candidatura ao Senado. Inclusive, Thaisa e Ricardo, mostra aí, por favor, aquele detalhe, o ex-presidente tirou a mesma foto. Se alguém queria dizer, eu sou o candidato de Lula, vamos ver aí as fotos. Tá aí, a foto exatamente igual, só que cada um com os seus padrinhos. Rafael Mota com o pré-candidato à vice-presidência ao lado do ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin, presidente do PSB, e embaixo a governadora Fátima Bezerra, também ao lado do pré-candidato Lula e ao lado do senador Jean Paul e do pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo Alves. Jean Paul, que está sendo cotado para ser o suplente de Carlos Eduardo. Então, pronto, feitas todas, mostrando todas as fotos, vídeos, entrevistas e tudo mais. Thaisa Galvão, eu quero começar com você. Afinal de contas, é impressão minha ou realmente o pano de fundo, nem pano de fundo, mas
A questão mais importante dessa vinda do presidente Lula foi em relação a essa questão do Senado ou não? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, vocês que nos acompanham todos os dias. Micarla, a gente esperava, no mínimo, que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, é muito presidente em 2 dias, só que no Rio Grande do Norte. A gente esperava, no mínimo, que o ex-presidente Lula saísse do Rio Grande do Norte com o seu apoio deliberado a um pré-candidato a senador. Eram 2 pré-candidatos a senador do palanque dele. Essa campanha vem sendo municiada o tempo inteiro por quem vai ser candidato a senador. Parece ali que a governadora Fátima Bezerra está tranquila e poderá se reeleger. Os números têm dito isso. Micarla, mas o que aconteceu foi exatamente o que essas fotos colocaram. Eu coloquei essas fotos ontem no blog, a foto exatamente igual. Lula chegou, fez a foto igual e foi embora sem dizer quem é o senador dele. Pareceu combinado, Micarla, porque no palanque nem foi citado o nome de Carlos Eduardo, nem foi citado o nome de Rafael Mota. Nem mesmo o candidato a vice, Geraldo Alckmin, citou o Rafael, pelo menos como presidente do PSB, o seu partido. Ele poderia pelo menos ter feito essa citação, mas parecia que havia um combinado. E a governadora Fátima Bezerra até tentou furar a barreira e disse assim: fazemos uma composição mais ampliada e temos como candidato a senador um ex-prefeito do PDT, sem dizer o nome de Carlos Eduardo. Foi aí que veio outra vaia, a segunda vaia. Além dessa primeira vaia, veio outra vaia e a governadora gritou: é assim que se faz política, falou muito alto para encobrir o barulho da vaia que se surgia ali embaixo, junto ao público. Micarla, então Lula foi embora sem dizer que tinha um senador para chamar de seu, até porque ele não é idiota e ele deve ter tomado conhecimento que um dia antes, lá em Fortaleza, Carlos Eduardo bradava o Viva, vamos à vitória com Ciro Gomes. E vamos à vitória com Ciro Gomes significa vamos à derrota com o Lula, porque só tem uma vaga de presidente. Micarla, mas o que marcou realmente esse palanque de Lula, além do desafinado tom de Janja, a mulher dele, que quis cantar aquela música de Lula, mas num tom muito desafinado, podiam ter deixado a música lá com os cantores, tantos cantores bacanas que se juntaram para fazer a nova edição do Lula lá, mas aí foi Janja quem puxou, muito desafinada, poderia ter se passado sem esse evento. Mas essa página de ontem para hoje, eu já cantei a pedra ontem à noite no blog, que eu disse que foi exatamente o que ficou para hoje e que teria resposta. O mote do palanque de hoje era a crítica de Lula a Rogério Marinho. Ele chamou Rogério de baixinho. Rogério pegou aquilo ali, vai querer usar isso como o Geraldo Mello fez lá atrás, vai usar isso como tamborete de Geraldo Mello, vai querer dizer que ele é o baixinho do desgraçado, para tentar conseguir votos com esse, e aí não sei se vai colar, acho muito difícil, Micarla, mas Rogério quis dizer que chamou Lula de mentiroso, porque Lula disse que a transposição foi feita 88% por ele, e foi. E o Rogério disse que concluiu, mentiu também, porque a transposição do Rio São Francisco não foi concluída, Micarla. As águas chegaram a alguns listados, em alguns canais, como chegou também lá no governo Lula. E aqui no Rio Grande do Norte, a semana passada, a gente viu, lá no município de Luiz Gomes, o ministro substituto de Rogério, e fazendo a explosão de um túnel para dar início às obras do canal Apodi, para ainda continuar o projeto de transposição de São Francisco. Isso vai levar, Micarla, no mínimo 3 anos. Se por acaso o presidente for Lula, a esse discurso todo que Rogério está fazendo agora, alguém vai aparecer fazendo também, dizendo que as obras foram concluídas pelo presidente Lula. Eu vou aproveitar agora e perguntar a Ricardo Negreiros. Ricardo, você também acompanhou, junto com Thaisa, tudo isso, né, que nós mostramos da vinda ontem do ex-presidente Lula. Eu sei que você está louco para falar sobre a chegada do presidente Bolsonaro, mas calma, porque a gente vai falar. E eu quero perguntar a você, você acredita que na hora que o ex-presidente Lula puxa dessa forma, né? Puxa a atenção para o Senado, chamando o ex-ministro Rogério Marinho de baixinho, depois de desgraçado. Você acha que isso é bom
ou ruim? Porque hoje, inclusive, eu não sei se o pessoal já tem imagens, o presidente Bolsonaro já colocou na motociata, colocou Rogério Marinho na garupa, literalmente aí estamos mostrando as fotos, Rogério Marinho na garupa com Bolsonaro. E aí? Essa situação toda envolvendo a questão da candidatura ao Senado, tanto de um lado com Carlos Eduardo e Rafael ali tentando, né? Tentando de alguma forma ganhar, né, um like do ex-presidente, e aí ele também detonando com o candidato ao Senado do próprio, né, que já, o presidente Bolsonaro já deixou muito claro. O que você acha disso tudo? Primeiro, boa tarde, Micarla, boa tarde, Thaisa, e boa tarde ao nosso telespectador. Então, quando Lula fala que Rogério Marinho é baixinho, na realidade ele mostra sua própria força, que é a força da baixeza. Porque Lula, ele sim, é baixo, rasteiro, peçonhento e venenoso. Sempre que ele tem uma oportunidade, ele sobe num palanque para criticar os outros. É o que ele sabe fazer. Assassinato de reputações e um show de mentiras. Mas não é a primeira vez, Micarla, que o ex-presidente Lula sobe num palanque para disparar daquele jeito meio alcoólico dele ofensas contra quem quer que seja. Em 2018, o então presidente Lula, ao lado da mesma Fátima Bezerra, vem a esta mesma cidade criticar a então candidata a prefeita oponente a Fátima Bezerra e José Agripino. Teceu críticas, anarquizou toda a situação. E o resultado nós sabemos. Fátima perdeu. A outra candidata foi eleita prefeita. Porque o povo natalense sabe muito bem quando alguém chega com essas tentativas de assassinar uma reputação, mas na realidade está apenas fazendo jogo político e jogo sujo. E mal sabe Lula também que quando ele sobe naquele palanque, critica Rogério Marinho e diz que ele é um dos favoritos do Bozo, ele está fazendo campanha de graça para Rogério Marinho. O natalense sabe que Lula está envolvido com os piores escândalos de corrupção do mundo. Hoje em dia, hoje de manhã, na realidade, falou-se muito sobre a Operação Ataraxia, no qual um ex-contador de Lula está sendo investigado, uma suspeita de lavagem de dinheiro, mais de 40 milhões. Um ex-contador de Lula, que é amigo do filho de Lula, são muitas coincidências, é incrível, inclusive com vínculo ao PCC, viu? A gente tem Lula, de um lado tem o PC, do outro tem o narcotráfico, na frente tem o mensalão, o petrolão vem atrás, mas ele é o intocado, ele não tem nada a ver com isso, afinal ele é a alma mais honesta do Brasil. Ora bolas, ninguém cai nesse tipo de discurso. E hoje nós vimos muito bem Rogério Marinho na garupa do presidente Bolsonaro, porque de fato ele é um dos favoritos de Bolsonaro, sim. E justamente por isso ele vai ganhar palanque em cima dessa fala de Lula. Coitado de Lula quando achou que iria prejudicar a imagem do então pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Norte. E outra coisa importante para a gente pontuar aqui é o camarada Carlos, ou então Carlos das Mil Faces. Lá estava ele também tirando foto com Lula, apesar de ontem mesmo ter falado que o apoio dele era Ciro Gomes para presidente. Como é que pode a base do PT cair nesse tipo de coisa? Base essa que inclusive estava louvando Geraldo Alckmin. Foi uma coisa maravilhosa assim de se ver. Eu nunca esperava algo disso. Em relação a Rafael Mota, eu só senti tristeza mesmo. Deu uma certa vontade de chorar, porque ele está correndo por uma causa perdida. O candidato da governadora é, sim, Carlos Eduardo. E ele será o candidato que irá lutar contra a própria base da governadora. Foi isso que aconteceu ontem. Olha, obrigada, viu, Ricardo, por não ter dito o nome da prefeita, tá? Porque aqui a gente tem aquele combinado. Como você é mais novo, eu pensei, né, Thaisa, que ele não teria sido avisado, mas ainda bem que não falou quem foi essa prefeita. Muito obrigada, Ricardo Negreiros. Thaisa Galvão, vamos para hoje, a gente já falou de ontem, já falamos né, das pré-candidaturas, enfim, ao Senado, que parece que foram mais importantes do que o próprio evento ontem do ex-presidente Lula. Mas e hoje, Thaisa? Os bolsonaristas estão comemorando, celebrando, dizendo que foi um sucesso a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Já as pessoas ligadas ao PT disseram que não, que foi um fracasso total de público. E aí, nessa competição, porque eu nunca tinha ouvido falar de Natal receber dois pré-candidatos, que são candidatos, né, numa distância de menos de 24 horas, quando um saiu, o outro chegou. E aí, o que é que você acha?
Carla, eu acho que tanto Lula quanto Jair Bolsonaro queriam mesmo era estar nos palcos de Mossoró, Cidade Junina e do São João de Açu, que esses sim reuniram muita gente na noite dessa quinta-feira. O forró comeu solto, tanto em Mossoró quanto em Açu, e o povo estava lá. Em Açu, Carla, a estimativa é de que o público tenha sido de 50 mil pessoas. Aqui no Rio Grande do Norte, você vendo as imagens aéreas, sem tomar partido, vendo as imagens aéreas do movimento de Lula com a presença de Lula e do movimento de Jair Bolsonaro com a presença de Jair Bolsonaro, não valem as imagens de antes, a gente vê um público maior no evento de Lula do que no de Jair Bolsonaro. A gente vê também uma motociata grande de Jair Bolsonaro hoje, mas a gente sabe que uma motociata exige um espaço maior entre uma moto e outra, e não dá para comparar uma motociata com um público de auditório. Não dá para comparar. Uma coisa que eu comparei, Carla, vendo imagens também, tanto de ontem, de Lula, como de hoje, de Bolsonaro, foi o tipo de público. As classes sociais, você identifica pessoas por classes sociais, por imagens, e a gente viu um público mais elitizado no evento de Bolsonaro hoje e um público mais povo no evento de Lula ontem. E entre povo e classe elitizada, Carla, a gente sabe que povo é maioria, e se isso for uma tendência do Rio Grande do Norte, do Brasil, a gente sabe que o público de Lula vai acabar sendo maior do que o de Bolsonaro, porque a pobreza ainda impera no Brasil, Carla. As classes sociais mais baixas ainda imperam no Brasil, principalmente nesses tempos de inflação, de aumento. Inclusive, Bolsonaro chegou em Natal hoje trazendo mais um aumento no preço do óleo diesel. Então, quase 15% aí. Ele chega pela quinta vez a Natal e substituindo o presidente da Petrobras pela quarta vez, e sempre com aquele mesmo discurso que ele não tem ingerência sobre a Petrobras, quando a gente sabe que não é verdade. O discurso de Bolsonaro hoje, lá em Cidade Satélite, Carla, foi em cima de não existir corrupção, que o governo dele, ele se arvora dizendo que o governo dele não tem corrupção, mas o governo dele, Carla, não tem transparência. Tudo o que acontece no governo Bolsonaro, como o próprio cartão corporativo, onde ele gasta durante as férias, com a família, com os amigos, tem um segredo de 100 anos. A gente tem que esperar 100 anos para saber se ele desviou ou não. Eu espero que nas próximas gestões, seja de Lula ou seja de qualquer outro presidente ali na frente, isso seja desmontado, isso seja desfeito, para que a gente possa ter transparência no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro não gosta de transparência, ele decreta 100 anos em tudo que é dele ou dos filhos dele. Isso não é transparência. O Brasil precisa de transparência. Carla, senti muita falta hoje no palanque de Bolsonaro do pré-candidato a governador Fábio Dantas. Cadê Fábio Dantas? De hora para outra eu imaginei que Bolsonaro não estava em Natal, mas estava, sabe aonde? Em Lajes Pintadas, porque Fábio Dantas encheu a rede social dele de imagens de um forró em Lajes Pintadas, mas o presidente Bolsonaro estava aqui. Por que o candidato a senador, Rogério Marinho, não levou o candidato dele a governador Fábio Dantas para o palanque hoje de Bolsonaro? Senti falta disso. Carla, chamou atenção, outra coisa que me chamou atenção no palanque de Bolsonaro hoje foi Geraldo Mello, presidente do INCRA, filho do ex-governador Geraldo Mello. Ele foi apresentado, ele falando ali como presidente do INCRA, o presidente Jair Bolsonaro tomou a palavra e explicou quem ele era, fez toda uma apresentação. Quem sabe vem aí, Carla, ele fala e fala bem, muito parecido com o pai. Quem sabe vem aí um novo político, não agora nessas eleições, mas nas próximas, né? O ministro Fábio Faria também falou, Carla, desafiou o TRE. Ele disse, ele puxou ali aquela coisa ensaiada, aquele jogral bem ensaiado, de gritos de Lula ladrão, seu lugar é na prisão, de Rogério Marinho, e aí ele quis dizer, ele desafiou o TRE a tentar multá-lo, porque ele disse que da outra vez o povo falou e ele foi multado. Mentira, quem falou foi ele, a gente mostrou o vídeo, ele pedindo voto para Bolsonaro, e quem falou foi ele, o TRE multou porque quem falou foi ele. Aí ele disse uma frase bem assim, a gente vai, o TRE faz isso, mas no TSE a gente vai... Aí parou, assim, tentando achar a palavra, como quem diz assim, triste do poder que não pode, mas ele disse assim, no final ele disse assim, argumentar juridicamente. Não era bem isso que ele queria dizer.
Então, Carla, as imagens de um telão hoje no evento de Bolsonaro foram repetidas. Tem uma imagem feita às 10 horas e 25 minutos, que foi repetida várias vezes no telão. Eles tentavam o tempo inteiro mostrar que tinha muita gente. A imagem aérea mostrava que naquela praça, naquela cobertura ali, estava cheio de gente. Do lado de fora, as pessoas aleatórias eram poucas. Pessoas eram revistadas, da mesma forma de ontem, do ex-presidente Lula, havia uma revista de pessoas pela segurança dos dois pré-candidatos, e aí, Carla, hoje até evangélico com Bíblia foi barrado, não conseguiu entrar no evento de Jair Bolsonaro, porque não podia entrar com nada, nem com uma garrafa d'água e nem com uma Bíblia. Então, essas pessoas... Carla, você mostrou aí agora há pouco essa imagem de Rogério Marinho na garupa de Bolsonaro. Eu acho que isso não é uma manchete muito interessante. A garupa de Bolsonaro não é bem vista no Nordeste nem no Rio Grande do Norte. E aí, Carla, como a galera dos memes é rápida, ligeira, rapidinho apareceu um meme com Bolsonaro na moto pilotando com Rogério Marinho, e a frase era a seguinte: um medo do brasileiro, 2 homens numa moto. Eu saio agora, né, de Thaísa. Agora que eu entendi, gente, agora caiu a ficha. Eu tava meio que eu estava tentando entender 2 homens numa moto. Agora eu entendi. Enfim, né, demorou, mas chegou aqui, né, no meu cérebro, que coisa. Mas enfim, Ricardo Negreiros, e você? As últimas pesquisas mostram que realmente o atual presidente Jair Bolsonaro, ele perde para o ex-presidente Lula aqui no Nordeste. Aí quando a gente vê o que aconteceu ontem, a mobilização ontem em Natal e a mobilização hoje do presidente Bolsonaro, o que é que você achou? Deu para, assim, o presidente Bolsonaro, ele também perdeu na mobilização hoje ou não? Então, Carla, Thaísa muito bem disse que nós temos que olhar as fotos. E realmente nas fotos ontem do candidato Lula, a gente verifica que tinham vários ônibus. Vários ônibus que vieram de outras cidades, que vieram de outros locais, de pessoas que provavelmente, talvez, podem ter sido pagas para vir. Eu mesmo entrei no Twitter ontem e vi várias pessoas, estamos saindo de Caicó, estamos saindo de Macaíba, estamos saindo de vários locais para ver o presidente Lula. A gente não viu isso na manifestação do Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, será que o quantitativo de pessoas na campanha de Lula era de fato real? Ou era realmente vindo de outros locais? Era orgânico da cidade de Natal? Porque eu mesmo fiquei surpreso. Eu achei pouco para a cidade que participa do estado que vai eleger Fátima no primeiro turno, de acordo com como alguns dizem. Da mesma forma, eu achei muita gente num evento de Bolsonaro que todo mundo disse que vai perder esmagadoramente no Rio Grande do Norte. Também achei incrível a motociata, um evento enorme de um candidato, o Nanico, que está apenas com 25% nas pesquisas. É um pouco estranho. É necessário observar a realidade. E a realidade não pode se curvar a desejos políticos pessoais. O que a gente viu foi que, sim, no Palanque, Lula pegou mais gente, só que com a presença de vários ônibus que vieram de outras cidades. Bolsonaro teve mais gente na motociata, foi impressionante de fato, e menos gente no Palanque. Só que era uma manifestação orgânica. E aí Thaísa falou que você via que o povo estava na de Lula, mas a classe elitista estava na de Bolsonaro. A elite também faz parte do povo. Eles também são parte da população. E eu não vejo isso. Eu vejo muita gente simples que, inclusive, saiu às ruas durante a motociata para recepcionar o presidente Bolsonaro. Você via nas filmagens que tinha gente que ia para o acostamento, ou então ia para o meio-fio para levantar a bandeira do Brasil e receber o presidente. Eles não são parte do povo? Todos são parte da elite que Lula disse combater? Acredito eu que não. E isso é um discurso que machuca muito a nossa população, porque ele estimula divisão e segregação, quando, na realidade, a população que está com Bolsonaro, ela é orgânica e não está extremamente dividida por conta de classe social. Você tem pessoas das mais diversas posições sociais, trabalhos, empregos, gênero. Isso é a realidade. Mas há quem queira, evidentemente, negar a realidade. Ricardo Negreiros, Thaísa Galvão, olha, eu só queria que todo dia viesse um candidato assim, para colocar realmente fogo nas notícias políticas, porque de ontem para hoje haja notícia aqui no Jornal do Dia. Ricardo, fala, Thaísa. Só para concluir, a gente não pode negar que o presidente Jair Bolsonaro hoje anunciou, né, 92 milhões de reais, para a gente não ficar só na política,
Foram 92 milhões de reais que ele anunciou para a abertura de postos artesianos nos vários municípios do Rio Grande do Norte. Segundo o próprio presidente, só Natal não vai ter poço artesiano porque não precisa, mas 166 municípios do Rio Grande do Norte serão beneficiados com esses 92 milhões que ele anunciou para liberar hoje aqui no Rio Grande do Norte. Que boa notícia, né? Que boa notícia, porque hoje a notícia é do mais um aumento do combustível, ainda bem que teve essa notícia boa. Thaisa Galvão, Ricardo Negreiros, obrigada pela sua participação. Segunda, você está aqui com a gente também, né, Ricardo? Com certeza, Micaela, será um prazer estar aqui. Na segunda, eu acho que inclusive, hein, Thaisa, você não acha que está melhor, assim, a gente fazer uma troca de Ricardo, tirar o pai dele, que já está, né, já tá mais cansado, e colocar Ricardo? O que você acha? Eles são tão iguais, Micaela. São tão iguais, Ricardo como é que disseram para mim? Ricardo é como se fosse Gustavo com harmonização, né? Facial, mais jovem. Obrigada, Thaisa. Obrigada, Ricardo. Até segunda. Bom final de semana para vocês.